Pai querido, te louvo, te agradeço, ó Pai, por essa noite, por cada irmão aqui. Ó Pai, nós apresentamos nossas vidas a Ti. O Senhor venha falar conosco, nos orientar, nos alinhar, ó Pai. Os nossos corações estão prontos para receber do Senhor, ó Pai. Espírito Santo do Senhor, venha falar o que o Senhor deseja para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos mergulhados aí no livro de Mateus. Dá para você ler o Mateus umas 10 vezes aí, no tempo que a gente está. Não estamos com pressa. E Deus vem falando bastante conosco, né? E é muito bom a gente ver a palavra do Senhor. Amém? E hoje, algumas vezes eu estava ministrando e ficando exatamente no texto. Hoje eu vou pegar uma parte e passar para alguns outros textos, mas vai estar em cima do assunto ali, em nome de Jesus, amém? Vou me organizar aqui, amém. Hoje eu aprontei uma colinha aqui, amém? Irmãos, Mateus 17, versículo 1 e 2 e 5 e 6. Não, 5, só 5. Sem óculos eu pensei até que era o 6, mas só o 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Em outras versões, a este escutai. Amém? Glória a Deus. Somente a leitura, somente desse só. Amém, irmãos? Nós vemos aí um fato notório, né? Bem visível, bem até emblemático assim do chamado e da santidade de Jesus. E nós vamos nos ater justamente ao que os discípulos viram ali, o que está relatado. E o tema dessa mensagem será rosto resplandecente, vestes brancas e óleo na cabeça. Rosto resplandecente, vestes brancas e óleo na cabeça. É justamente isso que eu gostaria de colocar. Amém? Irmãos, vendo justamente isso que aconteceu com Jesus, rosto resplandecente, representa o quê? Representa uma intimidade. Basicamente, nós vamos ver isso. O rosto resplandecente denota uma intimidade com Deus. E eu que eu sou evangelizador, né? A gente vai passando, evangelizando. Irmãos, não é só do Espírito Santo, não. É também da percepção nossa humana. E mistura uma coisa com a outra. Mas eu bato o olho na pessoa, eu sei que é de Deus, isso não é. Isso não fala nada. E não somente isto. Eu sei também se é aquela pessoa que a gente costuma dizer tocha, sabe? Aquela pessoa de Deus mesmo. Aquela pessoa que tem uma profunda intimidade com o Senhor. Somente no olhar. Você acredita? Mas eu consigo perceber. E geralmente na evangelização a pessoa está ali, muitas vezes estou dando um folheto, aí eu falo assim para a pessoa: aonde você congrega? Ela: como você sabe que eu sou cristão? Eu sei. Você não falou o nome nem nada, a primeira vez que eu vi a pessoa. Irmãos, incontáveis vezes eu faço isso.
Onde você congrega? E no dia 16, o Senhor me deu um louvor maravilhoso. Até andava no estacionamento do Carrefour. Estava lá dentro, veio uma unção tremenda e ali estava chorando e tal. Fiz o louvor, maravilhoso. Estamos dando uns ajeitos aí, mas bom, muito bom. Eu já saí na unção, falei, vou evangelizar agora. Aí um rapaz, né, deu muita atenção. Mas eu fui numa mulher, ela estava saindo do carro, uma jovem senhora. Eu somente olhei para o rosto dela e falei, você é uma mulher de Deus. E ela deu um sorriso tremendo e falou, eu sou. Eu sou. E deu um sorriso. Irmãos, era mais ou menos meio-dia e pouca, mas o sorriso dela iluminou a glória de Deus que aquela mulher carregava. Ela falava, eu acordo todo dia bem cedo, 6 horas, me consagro ao Senhor e tal. Minha vida, irmãos, ela falou isso rapidamente, minha vida é do Senhor, tudo que eu tenho é para o Senhor. Falei, eu sei disso. Foi maravilhoso. Papinho rápido. O rosto dela resplandecia. Ela falou da igreja e tal. Eu falei, olha, que bênção. Eu também gosto dessa igreja, é uma bênção. Ela, amém e tal. Ela falou, um dia vou fazer uma visita na sua igreja. Amém. Será bem-vinda, irmão. A glória de Deus. E já saí também dentro do mercado, falando com algumas pessoas. Mas, irmãos, o rosto, o semblante demonstra a intimidade, o rosto resplandecente. E muitas das vezes a pessoa não sabe, ela não consegue perceber isso. A pessoa em si, mas acontece. Quanto mais intimidade você tem com o Senhor, mais o seu rosto vai resplandecer. Eu gostaria de falar nesse ponto de 3, pelo menos que na Bíblia que é bem claro, que o rosto resplandeceu, né? Que teve uma mudança no rosto. Moisés, Estevão e Jesus. Amém? Irmão, nós podemos ver que aquele que vê o Senhor, ele tem uma mudança de vida e o rosto resplandece. Muitas das vezes, não só no primeiro momento, mas numa caminhada, mas uma hora o rosto resplandece. Amém? Essa intimidade com Deus é latente e transborda. É tremendo isso. Moisés, em Êxodo 3, eu não vou ler muito os textos, senão a gente ia precisar de bastante tempo aqui. Mas depois você lê em casa, Êxodo 3 foi o chamado, basicamente, de Moisés. Moisés, irmão, ele estava fugido. Muitos, olha, Moisés, é verdade, Moisés, grande Moisés. Irmão, mas antes ele achava que ia libertar o povo na força do seu braço, na sua capacidade. Não foi assim. Ele chegou até a matar um egípcio. E aí ele se frustrou. É aquele chamado do ministério que a pessoa se frustrou. Ele fugiu. Fugiu. Lá na terra de Midian, é isso? Midian. E ali ele cuidava, ele estava vivendo uma vida totalmente à margem de tudo aquilo que Deus o chamou. Irmãos, quando nós não estamos alinhados com o Senhor, no momento certo, no tempo certo, não adianta capacidade, não adianta meios, não adianta. Se você for ver, antes Moisés tinha tudo. Ele tinha tudo para libertar o povo, ele estava ali, ele era o substituto aí de Faraó. Vamos colocar assim. Estava junto com os homens. E não. Quando ele realmente estava totalmente esquecido, você fala, agora eu te quero.
E aí, irmãos, no Êxodo 3, a sarça ardia e não se consumia. Era comum a sarça arder, era um monte ali de mato seco, vamos colocar assim, queimava, mas só que essa não. Essa não. E dessa sarça o Senhor falou com ele de forma sobrenatural. E aí, irmãos, foi o primeiro momento ali. Se você vê, ali o rosto dele não se resplandeceu. Ficou normal. Em outras oportunidades, Deus também falou com ele e tal, e normal. Durante toda aquela parte das pragas e tudo mais, Deus falava com ele. Irmãos, o rosto dele só foi resplandecer quando ele estava recebendo do Senhor as tábuas da lei, no Monte Sinai. Ele ficou 40 anos, 40 dias, sem comer pão e sem beber água, falando com o Senhor, de forma sobrenatural. Mas olha, irmãos, não foi na primeira vez, foi na segunda. E a primeira vez também, ele recebeu tudo pronto do Senhor, mas ele viu o povo se desviando do caminho do Senhor, ele quebrou as tábuas da lei. Olha o instinto aí de Moisés aparecendo, né? Acabou de receber tudo do Senhor, tanto tempo, Deus deu para ele, mas ele viu a situação e se irou. A gente tem que tomar cuidado, né? Mas ele se irou, quebrou as tábuas da lei. Aí na segunda, Deus mandou ele fazer. Tipo assim, eu vou ditando e você vai lapidando aí. Mas interessante, quando ele desceu, a glória de Deus era notória no seu rosto. Talvez porque ele se quebrantou mais, se humilhou. Ele entrou num profundo com Deus, de tal forma que a glória de Deus estava com ele. Irmãos, ele precisava colocar um véu, porque era tão forte que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Você já imaginou isso? De profunda intimidade com Deus. Amém? Irmãos, Deus, em Números 12, até na sedição, né, uma rebelião aí de Midian e Arão, os irmãos de Moisés, falou, olha, se há profeta em Israel, eu falo por sonhos, por imagens, por figuras, mas Moisés, meu servo, eu falo face a face. Era Deus exaltando e ressaltando a posição de Moisés como líder, como homem de Deus escolhido para aquela obra. Amém? Nós teríamos muita coisa para falar de Moisés, até mesmo nesse chamado. A fé dele foi crescendo. Se você vê, Deus falou, olha, deu uma vara para ele, a vara que está em suas mãos, joga no chão, um sinal, se transformou numa cobra. Ele se assustou, pega pelo rabo, pegou, virou uma vara. Sinal. Pega a sua mão, coloca no peito. A mão dele ficou branca, leprosa. Volta para o peito. Ficou normal. São sinais que o Senhor estava com ele, para ele confiar. Irmãos, só uma pincelada. O coração de Moisés ainda não era de todo do Senhor. A vara simbolizava as obras, os sobrenaturais, os milagres. A mão simbolizava o serviço, o que ele fazia e o que os outros veriam. O coração, só Deus via.
O coração dele tinha que estar alinhado com o coração de Deus, para que tudo o que ele fosse fazer fosse revestido da glória de Deus e sinalizado pelo seu rosto. Então ele procurou e Deus foi trabalhando isso nele. Irmãos, Deus até se irou com Moisés, porque ele falou: olha, Senhor, eu não sei falar. Moisés de novo queria fugir, irmão. Eu não sou muito bom de palavra. Diz na palavra que o Senhor se irou e falou: você não tem lá Moisés, Arão? Eu conheço. Ele vai ser a sua boca. Eu vou falar contigo e você vai falar com ele. Ele vai te representar. Quando Deus nos quer usar, não tem como fugir. Irmãos, era arriscado até Deus matar Moisés, se ele desse mais desculpa. Então não tem como fugir do chamado, do propósito do Senhor. Amém? Mas valeu a pena, porque o rosto de Moisés resplandeceu, refletindo a glória de Deus. Amém? E o coração dele ficou sincero para com Deus. Estevão, irmãos, olha, eu lendo e relendo, é difícil não ler esse relato, essa situação de Estevão sem chorar. É muito difícil. Mas vamos pincelar aqui, né? Atos 6, de 8 a 15. Eles justamente no versículo 15, eles viram, 6:15. Então todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Irmãos, eles, se você vê nesse capítulo 6, isso, a instituição dos diáconos, depois começa o capítulo 6, entra no capítulo 7, fala basicamente, né, do discurso, desde o chamado de Estevão e o discurso dele. Ele faz uma síntese da história do povo de Israel, irmão. Se você quiser, vou te dar uma dica. Se você quiser entender rápido, um resumo do chamado do povo de Israel e tal, até Jesus ali, leia o capítulo 6, aí, 7 de Atos. Você vai entender o discurso de Estevão. Homem cheio do Espírito Santo. Homem de Deus. Irmão, não era aquele diácono de fazer só coisinha. Não entrega ali, não. Irmãos, eles não conseguiam dobrar ele na palavra. Eles se irritavam com a santidade dele. Leia o texto. Leia o texto. 6:10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Sabe o que é isso? Não podiam resistir às mentiras, os questionamentos. Irmãos, eles então subornaram os homens. Não tem como. Na boa, não tem como ganhar desse cara, hein? Então, vamos subornar alguns aí e mandar ele para a vala. Esse é o termo. Vamos lá, tá? Aí, falou, olha, que ouviram ele falar blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Só isso. Moisés, irmão, olha, para um judeu, Moisés, se tivessem achado o corpo de Moisés, até hoje seria uma romaria no mundo todo para ver Moisés. De tão forte que é o nome de Moisés.
para o povo judeu. Ele só blasfemou contra Moisés e contra Deus. É digno de morte. Que mentira. Que levante maligno. Um homem de Deus. Sabe, irmãos, e ali, né? Toda essa mentirada e tal. Levaram ele no Sinédrio, vocês viram aí que o rosto dele resplandeceu. Todos viram isso. Irmão 7:55. Olha só, capítulo 7, né, de Atos, né? Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus Cristo estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Isso durante o discurso dele. Ele falando, finalizando o discurso, né, dele. Ele viu isso. Na verdade, era uma preparação do que ia acontecer com ele. Era Deus mostrando que eu estou contigo. Eles estão mentindo, eles vão até te matar, mas nós vamos te receber. Sabe, irmãos, da mesma forma fizeram com Jesus. E se você olhar na história, muitas das vezes, quando o inimigo não tem argumentação, ele parte para mentiras e para simular situações para incriminar alguém que não tem culpa. Veja em toda a história, antiga, média e recente, bem recente. E aconteceu isso. Ele viu a glória de Deus. Irmãos, olha só. Aí começaram a apedrejar Estevão. Ele falou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ele ainda, no versículo 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. Irmãos, que homem santo. Se ele falasse assim: Senhor, cobre meu sangue de cada um deles, e fosse, ele não estaria falando nada de anormal. Senhor Deus Pai iria cobrar, porque o sangue dos mártires da fé vão direto para o trono de Deus. E o Senhor cobra quem lança a mão de um santo, de uma santa de Deus, por injustiça. Mas ele ainda não fez isso. Ele fez como Jesus. Senhor, não lhes impute esse pecado. O que o Senhor Jesus fez? Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Senhor, não impute um pecado para eles. Em outras palavras, Senhor, eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Lembra, irmãos, que o apóstolo Paulo estava segurando as vestes das pessoas que foram apedrejar Estevão. Irmãos, não era pedrinha de atiradeira, não, irmãos. Era coisa bruta. Coisa bruta. Logo depois, o apóstolo Paulo
ou então, né? Ele entrou nas casas e começou a perseguição muito forte dos chamados, né? Olha, 8:2, 8:3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. É um apóstolo que viu Jesus no caminho. Bonzinho ele, né? Pessoal lá desesperado. Prende! Arrasta todo mundo! Joga! Que eles estão pregando sobre esse Jesus contra a lei, contra Deus. Sem dó, sem piedade. As pessoas, quando ficam cegas, elas não veem. Não tem dó. Até de uma situação recente aí, né? Eu falei, olha, mas são familiares e tal. Uma pessoa falou, não. São tudo delinquentes. São tudo pessoas que nós temos que ter um coração sensível em cada situação, para não cairmos nesse erro. Paulo teve um encontro com Jesus e mudou da água para o vinho, né? Virou um santo de Deus. Amém? Mas isso foi com Estevão. A intimidade de Estevão fez com que o seu rosto se transformasse como de anjo. Amém. Jesus, ele tinha profunda intimidade com o Senhor. Eu até vejo que ali naquele momento ele ficou mais reluzente ainda seu rosto, mas o rosto de Jesus já brilhava sempre. O rosto de Jesus brilha. Amém. Um dia nós veremos o rosto do Senhor. Seremos puros como Ele. Isso está em 1 João 3:2. Depois você pode ver. Em Apocalipse 22:4 diz que veremos e na testa teremos o seu nome. Nós veremos o Senhor, Apocalipse 22:4, e ainda teremos na testa o nome do Senhor. Ou seja, teremos a marca do Senhor em nossa vida. Irmãos, nós veremos o Senhor. Sabe o que é isso? Tremendo, né? Quando nós olhamos para alguém que é do Senhor, nós identificamos. Não estou falando trejeito não, tá, irmão? Não pensa que alguém é do Senhor, desculpe aí, se não está usando calça, se não está usando saia, se é isso, aquilo outro, se está com vestido lá embaixo, se é isso daí, não quer dizer. Pode estar roupa normal, mas com o coração do Senhor. Amém? Muitos até colocam disfarces, colocam um tipo de roupa para parecer que é do Senhor, mas o coração não é do Senhor. Não adianta esconder, irmão. Vista normal, mas deixe a glória de Deus refletir no seu rosto. Amém? Provérbios 15:13 diz assim, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate.
o coração alegre aformoseia o rosto. Não é assim, irmãos? Alguém está com algum problema, uma situação, principalmente quem é casado. O cônjuge fala assim: o que houve, meu bem? Não falou nada. Não, eu sei que você está diferente. O que houve? Você é assim também? Você fala: o que você está pensando? Quer agora entrar no pensamento. O que você está pensando? Eu sei que você está diferente. Pode falar aí. Aí o cônjuge fica cutucando, né? Assim, irmão? Porque dá para ver no rosto, irmão. A pessoa fica estranha, preocupada. Fala, meu bem. Fala, pode falar. Não vou brigar muito, não. Não é verdade? Porque no rosto nós mostramos como está o nosso coração. Sabe, irmãos, eu não vou falar muito disso, mas em nome de Jesus, seja feliz perante o Senhor. Tenha alegria do Senhor. Tenha alegria da salvação. Reflita a glória de Deus. Eu entendo, eu sou daqueles que são mais fechados, eu não fico sorrindo aí todo o tempo, né? Do meu jeito. Tem hora que eu me divirto uma coisa, outra não, mas eu sou mais aquele mais na minha, né? Converso com um ou com o outro, é o meu jeito. Outros são mais alegres e tal, eu até gosto desse pessoal, até para me alegrar um pouquinho nesse ponto. Mas eu sou feliz, irmãos. Quem me conhece, conversa comigo. Eu sou feliz. Eu não preciso de ganhar mais dinheiro, mas para ser feliz, eu não preciso de alguma coisa, eu não preciso de trocar meu carro para ser feliz, porque eu já sou feliz. Eu moro num apartamento, uma bênção. Irmãos, eu não preciso morar numa mansão para ser feliz. Eu tenho um apartamento maior, eu sou feliz. Ali, ó, tá bom demais. Você entende? Não estou falando que você tem que se conformar com o que você tem. Não, jovens, você que ainda também quer melhorar de situação de vida, faça isso. Corre atrás. Não estou falando para você se conformar e tá bom. Não, eu estou relatando eu. Eu já tive minhas conquistas. Em cada fase da minha vida, eu era feliz. E sou feliz. Seja feliz no Senhor. Não seja aquela pessoa que leva uma tristeza que não acaba nunca, sabe? Tinha uma pessoa que era assim, ó, aí parecia que resolvia uma situação, a pessoa, mas ainda tenho isso, mas isso, meu Deus, não acaba. Não acaba, resolve um problema, vem outro problema, meu Deus. Meu Deus, o negócio não termina nunca. Tem gente que parece que gosta de atrair problema para ficar triste. Seja alegre. Veja as coisas do lado positivo. Veja o que Deus já te deu. Aformoseie esse seu rosto no Senhor. Seja feliz. Tenha alegria da salvação. Tenha prazer de vir à casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor. Sabe? Faça algo para o Senhor. Amém? Moisés, Estevão, Jesus. Dá nem para falar muito de Jesus, né, irmão? Senão ele vai ficar aqui muito tempo. Mas ressalta intimidade com o Pai. Quem é íntimo do Senhor tem um rosto diferente. Pode ter certeza disso. Muitas das vezes você não me fala algo, mas eu sei quando você entra e está preocupado. Quando tem alguma coisa. O Espírito Santo mostra e fala. Amém? Muita gente não sabe exatamente o que em si, mesmo
Estamos em contato com os irmãos, mas o Espírito Santo me fala, sabe? Conte comigo, irmão, sempre, com a igreja do Senhor. Nós queremos você feliz em todas as áreas, muito próspero, abençoado, família, refletindo a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Vestes brancas, o que aconteceu com Jesus? As vestes ficaram brancas. O que isso significa? Pureza, santidade. Vestes. Nós vamos ver em alguns textos, tá? Não precisa abrir, né? Em Êxodo 28, 4, fala justamente sobre as vestes, né? E para Arão e os seus filhos, separou Arão como sacerdote. Eles ministravam, iam ministrar até o coração de Deus, e ministrar para o povo, iam representar Deus ali. Irmãos, isso mostra o quê? O altar. Arão era aquele que estaria mais próximo do altar, para levar o sacrifício do povo até Deus, e trazer a palavra de Deus para o povo. Então, Arão tinha que ter, e seus filhos, quem ali trabalhasse, vestes brancas, uma veste especial que representaria Deus. Sabe, irmãos, o altar, aquelas pessoas que servem, elas precisam ter algo diferente. Elas precisam ter uma responsabilidade dos céus, um temor ainda maior, que elas hão de sacrificar para o Pai. Irão te trazer a presença do Pai no altar que se une o pecador com o santo, o profano com a santidade de Deus, o ímpio que necessitaria do inferno, da morte eterna para a salvação eterna. E o sacerdote está ali no meio. É quem ministra a palavra. É quem está à frente. Quem participa do louvor. Quem tem algum cargo, alguma função. Ele está mexendo no altar de Deus. Ele precisa ter as suas vestes brancas e limpas. Amém? Apocalipse 16, 15. Nós vamos ler alguns textos de Apocalipse. Diz assim: e eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Guarde as suas vestes, vigia, mantém-se puro perante o nosso Deus. Amém? Apocalipse 3, 5. Olha só. 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Isso é Jesus falando. Olha, será vestido de pureza, vestes brancas, para entrar no céu. 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios, para que veja. Amém? Apocalipse 19, 8. Na verdade é 7, 8. Vamos lá. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória,
porque vindas são as bordas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino branco, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Irmãos, as bordas do cordeiro é quando a igreja subirá, será arrebatada. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, e nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos nos ares com o Senhor para juntos celebrarmos o nosso Senhor Jesus. Que Ele diz, na verdade, enquanto a igreja está aqui, é a noiva, está se preparando para esse dia, está se preparando, se santificando, se purificando, e um dia se tornará a esposa, porque se unirá eternamente com Jesus. Vestes puras. Amém? Vestes resplandecentes. A igreja do Senhor precisa e deve se santificar cada vez mais. Amém? Apocalipse 22, 14 também fala sobre vestes. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, se purificam, confessando a Jesus Cristo como Salvador. Irmãos, entenda isso, que você não pode ser aquele crente que aceitou Jesus e acabou, e não confessa mais os seus pecados, não tem algo errado, corre para o Senhor. Senhor nosso Deus, Ele está sempre pronto, de braços abertos a te receber. Se reconcilia com Ele. Lembra que eu falei do altar? Vai para o altar. O altar é o local de sacrifício. Não é que você tem que vir aqui unicamente na igreja. Construa um altar na sua casa, no seu quarto, na sua intimidade. E ali fala com o Pai. Pede perdão pelas coisas que você fez de errado, pela sua frieza espiritual, e se aproxima do Senhor novamente. Amém? Ele está sempre pronto a te receber, a te abençoar. O Senhor quer que a gente sempre vá para cima, irmãos, e não que vá para baixo. Mas entenda uma coisa, Ele coloca em nós a responsabilidade, o livre-arbítrio. Isso é fundamental na vida do homem de Deus. Óleo na cabeça, irmãos. O óleo na cabeça é o Espírito Santo. Não tem muito o que falar, senão a gente ia demorar muito sobre o Espírito Santo, mas é fundamental. Intimidade, refletindo no rosto. Uma vida santa e pura, com as vestes brancas e o óleo na cabeça. Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Jamais falte a presença do Espírito Santo. Não basta só você ter o conhecimento da palavra, não basta só você falar, pregar, trabalhar. Não, você tem que fazer isso tudo na unção do Espírito, na direção do Espírito Santo e não na carne. Amém? Irmãos, em Apocalipse 5:10 diz que nós somos reis e sacerdotes. Ou seja, os reis, irmãos, e os sacerdotes, refletindo lá no Antigo Testamento, era onde que o Espírito Santo pairava para dar sabedoria e autoridade para liderar o povo. Nós, hoje, em Cristo Jesus, temos autoridade, sabedoria do alto, temos todos os recursos para andarmos em vitória. Nós somos reis e sacerdotes.
O Senhor quer o melhor para nós. Amém? Somos separados. Irmãos, a consagração sacerdotal, em Êxodo 29, 20, depois você lê, olha, pegava o sacerdote, aqueles que iam ministrar. Consagração sacerdotal era pelo sangue de um animal, de um cordeiro. Pegava o sangue dele e colocava na ponta da orelha, na orelha direita. No polegar direito, na mão direita, e no polegar do pé direito. O que isso reflete? Que o sacerdote, o homem de Deus, que somos nós também, principalmente quem ministra a palavra, ele tem que ouvir de Deus. O seu serviço à sua mão, o que ele faz, também tem que ser puro para a obra de Deus. Os seus pés também tem que estar purificados. Isso não é só para quem ministra, irmãos. É para todos nós. Amém? Êxodo 28, 36 e 38, né? Fala sobre as vestes também do sacerdote. Mas olha só, fala sobre a mitra. Mitra era como se fosse um chapéuzão que vem do sacerdote. E tinha uma placa de ouro que estava escrito assim, era gravado, santidade ao Senhor. Olha só. Irmão, só sobre as vestes do sacerdote, dá para ficar muitas horas falando. Mas somente isto, ó, na testa, na altura da testa, tinha essa mitra, esse chapéu meio grandão, escrito de ouro, santidade ao Senhor. E lembra que nós, quando vermos o Senhor, teremos na nossa testa o nome dele. Mas o Senhor quer que nós, eu e você, irmãos, representemos ele aqui pela santidade. Quando as pessoas olhar para mim, para você, sabe, não pode ver somente o nosso nome, mas sim saber que nós somos santos e somos do Senhor. Irmãos, saibam disso. As trevas nos reconhecem. Quantas vezes, irmãos, da mesma forma que eu sei quem é de Deus e quem não é, quem é mais ou menos, eu sei muito bem quem não é e a quem serve. Às vezes eu bato o olho, a pessoa olha para mim assim. Sabia? Quantas vezes? O Espírito Santo já me falou quem ela serve, quem ele serve. Muitas vezes de longe, irmão, muito longe a pessoa olha assim para mim. Uma vez a pessoa está passando de carro. Um carro luxuoso, irmão. Não vai pelo dinheiro não, tá, irmão? Um carrão, coisa de louco. A pessoa estava na rua, a pessoa ficou olhando para mim. As trevas sabem quem é de Deus e quem não é. Sabe quem tem na sua testa santidade ao Senhor. Tipo assim, com esse daí não toca, não se mete, que é meu. É mais ou menos isso, irmão. Abre ala, que ele é meu servo. Ele está a serviço meu. A vida dele, o tempo dele, sou eu que decido. É mais ou menos isso. E é bom, irmãos, ser totalmente do Senhor. Em Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos,
Eu vou dizer para você, tanto é que está no finalzinho, na noite de sexta para sábado, o Senhor me trouxe esse versículo, não, esse daí, Josué 3,5. Santificai-vos, pois, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu nem ia colocá-lo. Eu acordei com ele, irmão. De madrugada, 4, 5 horas, eu já acordei com ele. Aí eu levantei, eu vou até anotar. Vou colocar na mensagem. E essa noite, eu acordei com esse. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, como se fosse uma voz no meu espírito. Será que o Senhor quer falar alguma coisa? Santifica agora, irmãos. Josué 3:5. Porque o Senhor fará maravilhas essa manhã. Josué, ele tinha que passar o Rio Jordão. Ele falou, olha, se santifica ao Pai, que nós iremos passar pelo Jordão de forma milagrosa e nós destruiremos o inimigo. Ocuparemos aquilo que o Senhor já nos deu. Se santifique, que o Senhor quer o bem para você. Olha como Deus falou, olha, eu vou te mandar vocês para a terra que mama leite e mel, o melhor. Mas eles tinham que lutar. Deus não deu de mão beijada não, irmão. Eles tinham que desenvolver a fé, trabalhar, do suor do teu rosto comerás o pão. Trabalhe, irmão, se santifique, que o Senhor vai te abençoar. E Hebreus 12:14. Segui a paz com todos. Tenha paz. Tenha paz. Não briga, sem contenda. Irmãos, a pessoa não quer saber do Senhor, não briga não, irmão. Deixa que Deus tem disposição para tratar. Deixa, fala. Não briga não, briga não. E se santifica você para buscar Deus, para ver a Deus. Irmãos, eu quero finalizar agora. Falar para vocês que a cada momento, velozmente, nós estamos nos aproximando do fim. Acorda. Irmãos, vai ter um tempo que nós não poderemos mais evangelizar. Que vai falar assim, não, é uma intolerância, né? Tem que respeitar a religião A, a religião B. Então não tem que ficar falando. Você já percebeu isso? Vai chegar nesse tempo. Como tem em muitos países. Que essa pessoa pega evangelizando, ela é presa. É denunciada, é presa. Por quê? Porque tem que respeitar outra religião. As coisas estão acontecendo de forma... Veja, irmãos, como está a Europa. Veja o Canadá. Veja como está os Estados Unidos. Que antes era fogo. Agora eles estão aceitando tudo. Veja como estão as igrejas. Muitos irmãos, só casca. Eu sou crente há muito tempo. Eu sei quem é do Senhor e quem não é. Muitos irmãos, é só bagunça, irmão. É só barulho. Você vai ver ali, ó, na caminhada. Poucos. Eu não estou falando aqui da nossa igreja. Eu estou falando dos cristãos como um todo. Você entende? Muitos se iludem até com quantidade de pessoas abrindo a porta das igrejas, aceitando tudo que o mundo faz, achando que está agradando o Senhor. Você entende?
E o Senhor fala: segui a paz com todos, ou seja, faça a sua parte, não briga não, mas sem santificação ninguém vê a Deus. Irmãos, a santificação é algo pessoal. Você vai lavar as suas vestes. Não é a Elma que vai lavar minhas vestes, não. Espirituais. Sou eu. De repente ela é usada por Deus para me ajudar. Meu bem, tal coisa. Tal coisa. É eu e Deus. De não olhar pornografia no celular. De vencer isso. Práticas ilícitas. Falar o que não deve. Andar na rua comendo as mulheres com os olhos. Controlar isso. Andar em espírito. Santificação. Irmãos, de repente você já tem problemas desses ou piores. Não interessa, irmão. Supera. Aqui é o lugar, irmão. Você está vivo ainda? Ainda há esperança. Não morreu? Não. Aproveita. Acerta, irmão. Vai acertando. Vai se santificando. Guarde o que eu estou te falando. Se aproxima do altar. Se aproxime cada vez mais do altar. Que você será santificado. E aquele que vem aqui falar a palavra, se santifique mais ainda. Com coração puro. Perante o Senhor. Em nome de Jesus. Essa palavra que eu gostaria de falar para você. Dizer que o Senhor Jesus te ama. Dizer que o Senhor Jesus tem algo especial para você. Fique de pé, em nome de Jesus. Fica de pé. Glória a Deus. Amém. Apague a luz, por favor. Irmão, se Deus deu essa palavra, não é para você sair daqui do jeito que você entrou. Se Deus deu essa palavra, irmãos, você não pode ousar continuar do mesmo jeito. Amém? Eu digo para você que não há urgência maior do que nos santificarmos. Sabe por quê? Só com a nossa santificação que nós veremos a Deus. Não é, irmãos? Com algo que você faz aqui e ali, mas é o todo. E talvez você queira pelo Senhor. Mateus, ou pega o teclado, vem no teclado aqui que... Amém, irmãos. Rosto resplandecente, vestes brancas, o óleo do Espírito na nossa cabeça. Amém? Ô Elma, sempre para ficar o mínimo de pessoas lá, o mínimo para eles participarem dessa ministração final. Em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que ter sabedoria que muitas das vezes, e eu digo para você, quase sempre, o inimigo quer te afastar de ministrações importantes, coisa que muitas das vezes o Espírito Santo vem ali para mudar você, para te tirar, para te dar uma direção, tirar de um caminho errado, te alinhar. Aí é uma coisinha ali, irmãos, alinhe seu espírito com o Espírito de Deus.
Receba do Senhor. Em nome de Jesus. Assista essa mensagem depois de novo. Fale com o Senhor. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero minhas vestes limpas, ó Pai. O Senhor fala: purifica, limpa suas vestes no sangue do Cordeiro. Fala: Senhor, tem alguma parte das minhas vestes que não estão limpas? E Ele vai mostrar. E você vai confessar. E vai limpar essa parte com o sangue do Cordeiro. E será purificado. E à medida que você limpa as suas vestes, o seu rosto vai ficando transformado. O seu rosto vai resplandecer a luz. Porque o Espírito Santo de Deus estará na sua cabeça e também no seu coração, no seu íntimo, no mais profundo do seu íntimo. E você será agradável ao Senhor. Irmãos, não existe alguém mais puro, mais santo do que o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Sabe, os anciãos falarão isso, nós falaremos isso, todos os anjos, todo joelho falará, todo homem com o joelho dobrado falará: santo, santo, santo é o Senhor. Nós temos que ser santos para ver a Deus. Todos veremos a Deus. Sabe, esses dias eu estava falando: Pai, um dia isso tudo vai terminar. Ó Senhor, me ajude a levar o Teu Evangelho a mais pessoas. Me ajude a levar mais vidas à santificação. Gente que leva o Senhor a sério, ó Pai. Oh, meu Deus. Irmão, nesses últimos tempos, guarde isso que eu vou te falando, em nome de Jesus. A frieza, o amor de muitos a desfriar, a iniquidade a de se proliferar, é a proximidade do fim. Mas saiba disso, que aqueles que são do Senhor, o coração vão ficar mais quente, mais ainda envolvido. Aqueles que são do Senhor vão querer mais o Senhor, mais, porque são esses que o Pai procura. São esses. Mas comece a limpar suas vestes. Você tem que querer. Eu falando esses dias, sábado agora, bem cedo, nós colocamos a cerca elétrica. Aí tinha um rapaz passando, a gente estava comentando sobre o fim dos tempos. E tinha uns rapazes também trabalhando no prédio da frente. Eu falei com ele: Deus colocou o mistério da evangelização para nós. Sabe por quê? Senão Ele mandava os anjos. Olha só, aquele prédio tem o que? 4, 5 metros. Ele poderia mandar um anjo todo branco, reluzente, e falar com aqueles homens: ei, pare aí, eu sou representante de Deus, busque o Senhor Jesus. Do outro lado da rua tem uma igreja de Deus, vai lá domingo 18h40, o seu tempo está chegando. Só isso. Irmãos, eles estariam aqui, eu tenho certeza. Ninguém é louco. 100% de chance deles estarem aqui. Porque Deus não faz isso? Acorda, irmão. Por que Deus não faz isso? Se Ele quer salvar o homem,
Se Ele mandou Jesus e matou Jesus, saiba disso. Quem matou Jesus não foram aqueles homens, foi Deus, por mim e por você. Por que Deus não manda anjo? Porque está no homem o livre-arbítrio, em crer pela palavra, e será julgado por isso. Quando eu evangelizo, a palavra que eu falo é para bênção e salvação, para juízo e condenação. Eu tenho dó daqueles que negam o Senhor. Eu tenho dó. Com isso eu sou estimulado ainda mais a levar a palavra. Saiba o momento, irmãos, que nós estamos vivendo. Olha, o inimigo não está para brincadeira, irmãos. A coisa está acontecendo. Se santifica, pega a sua família mesmo, sabe? Pega a sua família e salva os seus. Salva quem você puder. Se santifique. Ensina os seus filhos no caminho que deve andar. Mostre. Olha os sinais. Olha os sinais. Não perca tempo, igreja. Quantas prioridades tem? Quantas obrigações nós temos? Mas só uma que importa. Oh Deus, nos santifique. Nos santifique. Nos santifique. Não nos deixe, ó Pai, desistir jamais do Senhor, dos seus caminhos. Nos leve. Nos leve. Quando nós não conseguimos mais andar. Não nos deixe desistir. Vem, Senhor, como brisa. Queremos sentir o Senhor cada vez mais. Nós não queremos somente ouvir a Tua voz. Nós não queremos somente saber a direção. Nós queremos o Senhor conosco sempre, 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 sempre. Sempre, Senhor. Vem estar conosco. Isto é que importa. Venha nos dar força para viver. Alegria que reflete em nossos rostos. Perdão, Senhor. Perdão. Pedimos a Ti. Somos falhos, Pai. Mas venha nos receber cada vez mais. Venha nos purificar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor tem uma grande obra na minha, na sua vida. Sim. Ele está vendo e se agradando daqueles que procuram manter as suas vestes limpas. Aqueles que se santificam perante o Senhor. O Senhor te ama. O Senhor está vendo. Ele sabe de cada momento, de cada situação. Ele está vendo as injustiças aqui na terra. Ele está vendo. Tem intimidade com o Senhor. Tem intimidade. Vestes limpas. Rosto reluzente. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito.
nos guarde e nos livre de todo mal. Coloque em nós a alegria de servir o Senhor. Nos dê cada vez mais união. Traga, Senhor, pessoas cada vez mais que querem levar o Senhor a sério. Em nome de Jesus. Irmãos, eu peço, eu clamo a você, que em nome de Jesus você não saia daqui com as suas vestes sujas. Não saia. Não saia, se acerte. Se acerte. Na dúvida você confessa ao Senhor. Na dúvida, se você precisar, me chama um outro irmão. Chora, abre o coração. Mas você pode sair daqui limpo. 0 quilômetro. Logo as pessoas verão em você. Você ficou diferente. Eu vejo no seu rosto. E a glória de Deus vai habitar no seu coração, na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.